Fala galera! Bom, iniciando mais uma aula aqui no canal Missão Excel e na aula de hoje eu quero mostrar duas fórmulas matemáticas muito simples, mas ao mesmo tempo muito úteis para você fazer somas com condições, beleza? As fórmulas são soma si e soma cs, beleza? Então aqui na minha tela eu tenho uma tabela com o local de onde ficam as fábricas de uma empresa, o código, a marca, o estoque e o imposto, beleza? Então, a gente vai fazer algumas somas aqui. Eu já tenho aqui uma planilha chamada Dados Gerenciais para a gente ter algumas pesquisas específicas, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro aqui é bem simples, ó. Qual é o estoque total? Então, aqui a gente vai usar a fórmula soma, normal, super simples de usar, igual soma, tab para selecionar a função, e aí eu tenho que ir lá na minha base de dados para selecionar todo o estoque. Como que eu faço isso sem usar o meu mouse? Eu posso ir aqui no meu teclado, no Ctrl Page Up, beleza? Ctrl Page Up, eu saio de uma planilha da esquerda e vou para a direita, e o Ctrl Page Down, eu vou da planilha da esquerda para a direita, beleza? Então, vou aqui e vou selecionar a minha coluna D, beleza? Fecho parênteses e Enter. Beleza, a soma total do meu estoque é de 92.636. Simples. Vamos para a segunda. Qual é o estoque total da unidade de Brasília? Então, aqui eu ainda quero fazer uma soma, só que eu tenho uma condição. A fábrica tem que ser de Brasília. Nesse caso, só a função soma ela não me atende. Eu vou usar uma variação dela, que é a soma se. Ou seja, eu vou somar se a fábrica for Brasília. Beleza? Então, vamos lá. Igual, soma-se, tudo junto. Beleza? Tab para selecionar a função. Então, ela me pede três critérios, que é o intervalo, o critério desse intervalo e o intervalo de soma. Então, o intervalo vai ser onde eu vou encontrar o nome Brasília, que vai ser o meu critério, beleza? Então, vamos para a planilha base de dados com Ctrl Page Up. Vou selecionar a coluna A, que é onde se encontram todas as minhas fábricas, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O que tem que estar escrito ali para a soma ser realizada? Tem que estar escrito Brasília. Então, vou abrir aspas duplas, não pode se esquecer, beleza? Toda informação de texto tem que estar entre aspas duplas. E aqui eu posso escrever Brasília. Tá lá, Brasília, fecho aspas duplas e está feito. Ponto e vírgula, ele já foi aqui para o critério de intervalo soma, ou seja, onde que eu vou encontrar os dados para me somar? Coluna D, beleza? Selecionei a coluna. Uma coisa interessante é o seguinte, eu poderia ter selecionado apenas os dados aqui do 625 até o último, só que a diferença é que mais para frente, se eu colocar novos dados nessa planilha, ele já vai contar nesse soma-se, beleza? Por isso que eu sempre selecionei a coluna. Ó. Selecionei a coluna A, que é a fábrica, e a coluna D, que é o meu estoque. Se eu adicionar novos dados, ele vai para a minha soma normalmente, beleza? Então, fecho parênteses e dou um Enter. Tá lá, 18.539. Essa é a soma do meu estoque em Brasília, beleza? Vamos para a próxima. Qual o estoque dos produtos da marca Google? Então, novamente, eu vou usar o soma-se, só que a minha condição é que a marca seja Google. Então, novamente, igual, soma-se, tab para selecionar. Vou para outra planilha base de dados com Ctrl Page Up, e aí ele pede meu intervalo, que vai ser coluna C, que é onde se encontra a marca Google, beleza? Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? Google. Abro aspas duplas, escrevo Google, fecho aspas duplas. Ponto e vírgula, qual que é o meu intervalo de soma? Onde que eu vou encontrar os dados? Na coluna D. Selecionei a coluna D, fecho parênteses e dou Enter. Está lá 30.131. Uma coisa interessante é que aqui está mostrando o Google porque eu tenho um filtro, beleza? Vou selecionar todas as informações, que vocês conseguem ver que eu tenho outras marcas, outras fábricas, beleza? Vou vir aqui na minha guia dados e vou limpar todos os filtros. Beleza. Agora minha planilha está completa. Então, beleza. As duas aqui já foram feitas, 30.131. Esse é o estoque da marca Google em geral, beleza? Próxima.
Qual o estoque total da Google em São Paulo? Então, agora eu tenho duas condições. Além da marca ser Google, eu quero que seja apenas em São Paulo. Nesse caso, a função soma-se ela não me atende, porque a soma-se ela se limita a apenas uma condição. Nesse caso, nós vamos usar uma outra variação, que é a soma-sis. Ou seja, com a soma-sis eu consigo ter a partir de duas condições, beleza? Então vamos lá. Igual soma-sis, tudo junto também, e vou dar um tab. Aqui, os critérios eles mudam de local um pouco em relação à soma-si, beleza? Então, o primeiro critério que ele me pede é o intervalo soma, ao contrário da soma-si, que o intervalo soma é o último critério, beleza? Então, é bom ficar esperto nesse quesito para você não trocar as informações de local. Então, o primeiro critério é intervalo soma. Onde que eu vou encontrar os dados para somar? Ele vai encontrar aqui na minha base de dados, na coluna D, que é o estoque. Beleza? Ponto e vírgula. Intervalo critério 1. Qual que é o nosso primeiro critério? O nosso primeiro critério é que a marca seja Google. Então, vou selecionar a coluna C, que é a de marca, ponto e vírgula, e ele foi aqui, ó, critério 1. Ou seja, qual que é o primeiro critério desse intervalo que eu selecionei? Que esteja escrito Google. Então, abro aspas duplas, escrevo Google e fecho aspas duplas. Beleza? Ponto e vírgula. Aqui ele já foi para o intervalo critério 2. Ou seja, qual que é o meu segundo critério para que a soma seja realizada? O meu segundo critério é que a fábrica seja em São Paulo. Então, eu vou selecionar a coluna A, que é onde estão as minhas fábricas, ponto e vírgula, e ele foi para o critério 2. Nessa coluna A, quem que eu estou procurando? Eu estou procurando São Paulo. Então, aspas duplas, São Paulo. Beleza? Fecho aspas duplas. Aqui eu tenho mais algum critério? Não, eu tenho apenas esses dois critérios. Selecionei o intervalo de soma, terminei. Fecho parênteses e dou um Enter. Já aparece lá para mim 9.824. Beleza? Então, esse é o estoque da Google em São Paulo. Vamos para a próxima. Qual é o estoque da Coca em Brasília com imposto nacional? Ou seja, aqui agora eu tenho três condições, não apenas duas, mas três. A empresa tem que ser Coca, tem que ser em Brasília e o imposto tem que ser nacional. Então, novamente, quando eu tenho a partir de duas condições, eu uso o soma-sis, beleza? Então, igual soma-sis. E aí, eu vou lá na minha intervalo soma, que está na base de dados. Então, base de dados, e seleciono o estoque, coluna D, como intervalo de soma. Ponto e vírgula. Qual que é o primeiro critério? O primeiro critério é que a fábrica seja em Brasília. Então, vou selecionar a coluna A, onde estão as minhas fábricas, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Brasília. Vou escrever aqui, Brasília. Fechei aspas duplas. Tenho mais condições? Tenho. Então, ponto e vírgula novamente, intervalo critério 2. Qual que é o meu segundo critério? A marca tem que ser Coca. Seleciono a coluna C, onde eu tenho a marca, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Coca. Entre aspas, Coca. Fechei aspas duplas, beleza? Eu tenho mais alguma condição para que a soma seja feita? Tenho. O imposto ele tem que ser nacional. Então, novamente, ponto e vírgula. Intervalo critério 3. Coluna E de imposto, ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Nacional. Abro aspas duplas, nacional. Beleza? Fechei aspas duplas. Eu tenho mais alguma condição para que essa soma seja feita? Não, não tenho mais nenhuma. Então, vou simplesmente fechar parênteses e encerrar a função por aqui. Fechei parênteses, dei Enter e está lá, 2.803. Então, 2.803 é o meu estoque da Coca em Brasília com imposto nacional. Beleza? Só a título de curiosidade, o soma-sis, você tem um limite de 64 condições dentro dela. Mas, na maioria das vezes, você não vai usar nenhum terço disso tudo, beleza? E uma coisa interessante que eu trouxe aqui para a aula de hoje é o seguinte. Vocês perceberam que aqui na minha base de dados, eu tenho uma tabela com filtros, certo? Então, aqui em fábrica, por exemplo, eu posso colocar apenas as fábricas de Brasília e Maceió. E vou dar um OK.
Beleza, agora está aparecendo só as fábricas de Brasília e Maceió para mim. Posso filtrar por código, marca, estoque, imposto, certo? Aqui nos meus dados gerenciais, o meu valor da soma total ele não vai mudar, beleza? Porque essa soma que eu usei aqui, ele pega o meu intervalo selecionado. E como eu peguei toda a minha coluna D, que é a de estoque, ele não muda os dados de acordo com o filtro. Então acontece o seguinte, se eu quero fazer alguma soma ou média em um intervalo e contar apenas os dados que estão filtrados, eu preciso usar uma outra função que é a subtotal. Vamos ver isso na prática. Eu vou colocar aqui, ó, igual subtotal, tab para selecionar a função. Quando eu inicio a função subtotal, ele já me dá várias outras funções aqui, olha só, média, continuum, conte-valores, máximo. Todas essas funções podem ser usadas dentro da subtotal. Então, eu vou selecionar soma, que é a que eu quero usar, beleza? Tab, ele coloca o número 9, que é o código da soma, dentro do subtotal, ponto e vírgula, e ele me pede um intervalo. Vou vir aqui na minha base de dados e selecionar minha coluna D de estoque, fechar o parênteses, dar Enter. E o resultado foi 41.102, diferente desse. Por quê? Porque aqui eu estou pegando apenas a soma dos dados filtrados, beleza? Vamos fazer mais um filtro lá e ver se esse dado muda. Eu vou pegar o imposto e colocar apenas imposto internacional, beleza? Vou dar um OK, voltar lá na minha planilha e olha só, aqui a minha soma mudou para 20.404, beleza? Então, toda vez que você quiser fazer uma soma, média, contar os valores em uma tabela em que eu tenho filtro, você sempre usa a subtotal para poder pegar os dados filtrados apenas, beleza? Vou fazer mais uma vez aqui só para vocês verem como que funciona ela. Igual, subtotal. E agora, ao invés de soma, eu vou pegar a média, beleza? Média é o código 1, ponto e vírgula. Vou selecionar a minha coluna D, que é o estoque. Fecho parênteses, Enter, tá lá. A média é 434, mas essa média é apenas os dados filtrados, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos sobre as funções soma-se e soma-sis e ainda vimos aqui como bônus a fórmula subtotal para a gente fazer cálculos em tabelas filtradas, beleza? Espero realmente que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dica de novas aulas aqui para o canal, é só deixar aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Até mais!